Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse domingo, por esse primeiro dia da semana, onde podemos lembrar a Tua morte e também a Sua ressurreição, onde nós temos a vida eterna, por causa do que o Senhor fez. Senhor, venha falar conosco através da Tua palavra, assim como o Senhor já falou, através dos hinos, através dos cânticos, mas que a Tua palavra, Senhor, encontre uma terra fértil, que ela possa habitar no nosso coração e fazer transformação em nós. Que nós possamos te expressar através da Tua palavra e através do nosso viver, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Então, irmãos, vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em João, ou ligarem a Bíblia, né? Em João capítulo 4. Aí vai ser um trechinho um pouco longo, mas eu vou pedir para vocês irem acompanhando, que nós vamos colocar o áudio da Bíblia, a mensagem, tá? João capítulo 4, do verso 1 até o 38. A hora que todos já tiverem achado, a irmã Bia vai soltar o áudio ali. Aumenta o volume, tá, irmã? Por favor. É um episódio bem conhecido, né? Todos nós conhecemos essa passagem, mas a palavra de Deus é viva, então ela se faz nova todos os dias. Amém? Todos achamos? Amém. João capítulo 4. Pode soltar, Bia. João capítulo 4. Jesus percebeu que os fariseus se deram contra os batismos que ele e João realizavam, se bem que não era Jesus quem de fato batizava, mas seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos, mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: o Senhor não tem um balde para tirar água e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos e seus rebanhos, e o deixou para nós? Jesus disse: quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Nunca. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a este poço. Ele disse: vá chamar seu marido e volte aqui. Não tenho marido, foi a resposta. Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Ah, o Senhor é profeta. Então tire a minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo? Mulher, acredite. Está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram como que está tirando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas chegará o momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que vem no espírito, do mais íntimo do ser. A mulher disse: não entendo bem sobre isso. O que sei é que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus.
Você não precisa esperar nem procurar mais. Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo: venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? Eles foram verificar. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come, não vais comer? Mas ele respondeu: tenho uma comida que vocês nunca provaram. Os discípulos não entenderam e disseram: quem te trouxe comida? Jesus explicou: a comida que me mantém ativa é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a obra que ele começou. Quando olham ao redor, vocês não dizem que em 4 meses será o tempo da colheita? Muito bem, agora digo eu: abram os olhos e vejam o que está diante de vocês. Os campos samaritanos estão maduros. É tempo da colheita. O ceifeiro não espera. Vai logo pegar o que é seu, ajuntando os grãos maduros para a vida eterna. Agora o semeador e o ceifeiro estão juntos. O clima é de triunfo, e sobressai a verdade contida no ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colher num campo em que nunca trabalharam. Sem mover um dedo, vocês trabalharam num campo cultivado por outros desde muito tempo e com muito sacrifício. Muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a seus seguidores por causa do testemunho da mulher. Ele sabe tudo a meu respeito, me conhece como ninguém. Eles imploraram a Jesus que permanecesse com eles, e ele ficou 2 dias ali. Muitos outros confiaram a vida a ele depois de ouvir. Amém? Não sei se vocês conseguiram acompanhar aí, às vezes fica diferente, né? Está falando uma coisa, nós estamos lendo outra, mas o sentido é o mesmo. Essa Bíblia falada era bem interessante para a gente ouvir, né? Como às vezes eu coloco ela no carro, estou dirigindo e eu estou ouvindo. E o desenho, né, vai se formando, o filme vai formando na nossa cabeça. Então eu gostaria de caminhar com os irmãos nessa mensagem de João capítulo 4. Na Bíblia de vocês, aí, provavelmente, você pode ver que ela está subdividida em alguns subtítulos, né? O meu aqui no capítulo 4 começa a mulher samaritana. Depois no verso 19 ele fala da verdadeira adoração. Depois no 31 ele fala a ceifa e os ceifeiros. Como que os estudiosos da Bíblia chamam esses trechos separados? Eles chamam isso de perícope, que é um bloco, onde nesse bloco se expressa um pensamento, tem uma unidade de pensamento ali. No entanto, hoje eu uni 3 para a gente ter um cenário mais completo do que está acontecendo aqui, tá? E para os irmãos atentarem, nós vamos pegar todo esse trecho aqui e nós vamos analisar 3 pessoas: a mulher samaritana, o Senhor Jesus e os discípulos, tá? Então nós vamos olhar primeiro para a mulher samaritana. Quem que é a mulher samaritana? Então, nesse diálogo aqui, nós podemos extrair algumas condições que essa mulher se encontra. Uma delas, aqui Jesus falou para ela, né? Você já está no 6º casamento, né? Já teve 5, e o que você está agora não é seu marido, não é um casamento legítimo. Ou seja, a vida afetiva dessa mulher estava completamente bagunçada. Então a vida afetiva dela estava ruim. A vida espiritual dela, como estava? Estava confusa, porque ela falou para o Senhor: mas ó, os judeus falam que é só em Jerusalém, mas os nossos pais falam que é aqui no monte. Aonde que é o lugar? Então essa mulher, espiritualmente falando, ela também estava perdida. Lembre-se que toda vez que a gente está lendo ou fazendo uma aplicação bíblica, tenta trazer isso para você, tá? Então nesse momento nós podemos ser a mulher samaritana, tá? Como que estava a vida profissional dessa mulher ou a vida cotidiana dela? Ela estava cansada. Ela falou: Senhor, então me dá dessa água, porque eu não tenho que vir todo dia aqui tirar essa água. Ou seja, ela já expressou ali um sentimento de insatisfação, de todo dia ter que ir fazer a mesma coisa, né? Como é que estava a vida social dessa mulher? Aqui também foi dito que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Ou seja, já havia uma rixa ali, né, uma disputa
Um não falava com o outro. Então a vida social dela também estava bagunçada. Inimizades, né? Samaritanos e judeus. E a vida emocional dessa mulher? Como é que estava a autoestima dessa mulher? Lá embaixo. Porque ela ia no poço, meio-dia, sozinha, para não ter que ir com as outras mulheres que faziam isso de manhã, quando o sol estava mais fresco, quando estava mais tranquilo. Por quê? Porque provavelmente ela era rejeitada, ela era excluída, ela era discriminada. Então a autoestima dela estava lá embaixo, estava muito mal. Então vocês viram quantas coisas, ou por quantas coisas essa mulher estava passando? Será que não tinha outra pessoa melhorzinha para Jesus procurar para bater um papo? Não tinha. Essa era a melhor pessoa que Jesus deveria encontrar. Tanto é que no versículo 4 está registrado assim para nós: e era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Então a própria Bíblia fala que era necessário que Jesus passasse por ali. Ou seja, era necessário Jesus encontrar essa mulher. Ou seja, é necessário que Jesus nos encontre. Não importa a nossa situação. Aliás, quanto mais caótica ela tiver, mais nós precisamos desse encontro que essa mulher teve com o Senhor Jesus. Outra pessoa que nós vamos analisar agora é o Senhor Jesus. Como estava o Senhor Jesus? Veja o verso 6 comigo. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Então, como Jesus estava? Cansado. E mais para frente, ele vai desenvolver um discurso ali, que por mais cansado que ele estivesse, ele sempre tinha em mente uma coisa: fazer a vontade do Pai. Então, a condição a qual nós nos encontramos não pode servir de pretexto para eu não fazer a vontade do Pai. Muitas vezes nós vamos nos encontrar dessa forma, cansados, afadigados, com fome, desanimados. Meus irmãos, nós não andamos por sentimentos, nós andamos por fé, nós andamos por obediência à palavra de Deus. Eu lembro de um corte que tem no Instagram do Nicodemos, pastor Nicodemos, que ele fala que o desafio do crente é andar, seguir Jesus, não sentindo nada, não ouvindo a voz de Deus muitas vezes, não tendo resposta de oração, mas em obediência e em santidade à vida de Deus. Amém. Esse é o desafio nosso, irmão. Pode ser que a maioria de nós não vai ter uma grande experiência com Deus, não vamos receber um grande milagre que nós podemos mostrar para todo mundo, ou que todos possam ver, mas o nosso desafio é seguir a Cristo em obediência, reverência e santidade à sua palavra. Amém? É por fé. Então Jesus estava cansado mesmo assim, fazendo a vontade do Pai. Então você vê que nesse caso, nessas duas pessoas que nós estamos analisando, tanto a mulher como o Senhor Jesus, eles estavam com as suas situações, aos nossos olhos, complicadas. Mas lembramos que Deus também tem a sua agenda. E Ele vai colocar as nossas situações para que a nossa agenda seja alinhada com a agenda dele. Tá? Deus também tem o seu propósito. Então Jesus vai começar um diálogo aqui com essa mulher e ele vai desenvolver isso mais à frente na nossa leitura. Qual é a solução, que é o que muitas vezes nós crentes estamos buscando, e isso é lógico, isso é normal, isso é natural. Toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Então nós devemos procurar as soluções para os problemas da nossa vida na palavra de Deus. Mas qual solução que Jesus apresentou para essa mulher? Vamos lembrar dos problemas dela? Vida afetiva, vida espiritual, vida profissional, vida social, vida emocional. Na vida afetiva, no casamento, o que Jesus falou para ela fazer em respeito ao casamento dela? Nada. Jesus não falou nada. Ele só mostrou a situação. Ele não trouxe aos nossos olhos, instantaneamente ou aparentemente uma situação. Na vida emocional dela, Jesus não falou nada. Na vida social, Jesus também não deu nenhuma alternativa para ela. Qual foi a única coisa que Jesus fez para essa mulher e que é de crucial importância para nós? Vamos ver o versículo 26. Do 25, na verdade. A mulher disse para o Senhor Jesus:
Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ele não deu nenhuma resposta para a mulher, mas ela sabia que quando o Messias chegasse, os seus questionamentos seriam solucionados. A resposta de Jesus para ela foi: eu sou o que falo contigo. Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Tá? Esse é o caminho que Jesus nos aponta. Muitas vezes a gente quer uma receita de bolo, né? Ah, me fala o que eu tenho que fazer. Às vezes a gente chega no pastor, a gente chega no irmão, fala: irmão, estou passando por tal situação, o que eu devo fazer? Irmãos, antes de nós fazermos isso, nós precisamos ir diante do eu sou, que é o Senhor Jesus. Em oração, na sua palavra, o Espírito Santo habita em nós. E é esse Espírito que vai nos anunciar todas as coisas. Tá? Então a solução que Jesus apresentou para essa mulher foi Ele próprio. Eu sou a fonte da água da vida. Né? Ela não estava cansada, mas Ele falou que quem bebesse daquela água jamais sentiria sede. E a água que ele desse a beber se tornaria dentro dela uma fonte a jorrar. Isso é lindo demais, né, irmãos? Senhor Jesus. Então, agora ela começou a entender que ela não precisava mais procurar e nem buscar, porque Jesus estava diante dela. Falou: eu sou o Messias. Foi o primeiro anúncio, a primeira revelação de Jesus que ele era o Messias, foi para essa mulher. Isso é algo tremendo, né? Quem falta a gente analisar? Os discípulos, tá? Nós vimos que a mulher estava com a sua vida como um todo bagunçada. Jesus também estava cansado, provavelmente com fome, os discípulos saíram para buscar comida. Mas o que aconteceu com os discípulos? Vamos ver aqui no verso 27. Neste ponto, chegaram os discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Então os discípulos foram para a cidade para buscar comida. E eles voltaram e viram Jesus falando com essa mulher e, acima de tudo, o samaritano. Eles ficaram completamente perdidos. Eles não entenderam o que tinha acontecido ali. Eles também não trouxeram nenhuma pessoa para conhecer o Messias. Esse é um ponto que nós vamos trabalhar em cima também. Não viam senão o aqui e o agora. Por quê? No verso 33, os discípulos falaram assim, eles diziam uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Porque Jesus respondeu assim, no verso 34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Qual é a comida que Jesus tem para comer? Fazer a vontade do Pai. O que sacia Jesus? Que lembrando que agora Jesus habita em nós. O que sacia a nossa alma? Não é fazer a minha vontade, nem ficar olhando apenas para o aqui e agora, mas olhar para o plano eterno do Pai e fazer a vontade dele. É isso que vai matar a nossa fome. Então eles estavam olhando apenas para o aqui e agora. O que nós vamos comer? O que o Senhor vai comer? O Senhor falou assim: eu já estou alimentado, eu já estou pleno, satisfeito. Senhor Jesus. Então essa questão foi interessante, porque em seguida, assim que essa mulher teve um encontro com o Senhor se revelou a ela que Ele era o Messias. Ela deixou o cântaro de água e saiu correndo a anunciar para toda a cidade que ela tinha tido um encontro com o Messias. Ou seja, essa mulher deixou todos esses pontos que nós abordamos no início para trás. E agora ela foi ressignificar a sua vida e entregar aos outros aquilo que ela tinha recebido de Jesus. Ela já não estava mais com um poço seco, uma fonte vazia, mas agora estava cheia. E ela foi derramar isso lá na cidade. E o relato bíblico é que muitas pessoas da cidade vieram encontrar Jesus por causa do que a mulher tinha falado. Enquanto que os discípulos, olhando para o aqui e o agora, foram para a mesma cidade, olhando somente para as marmitas que tinham que trazer, e não trouxeram uma alma para o Senhor.
Irmãos, isso é grave. Eu estou falando aqui, não é para confrontar ninguém, irmãos. Eu estou falando aqui o que Deus já falou comigo. Muitas vezes eu vou para o meu trabalho, ou eu vou para algum lugar na cidade, ou eu vou encontrar alguém, ou eu recebo um profissional na minha casa, e eu só estou olhando por aquilo agora, o que eu estou fazendo naquele momento, sem atentar muitas vezes que o meu pai tem um plano eterno, que ele deseja ter muitos filhos. Irmãos, eu me sinto mal quando eu encontro alguém e eu não tenho a intrepidez ou a coragem de falar do Evangelho com essa pessoa, de me importar com essa pessoa, pela situação que ela está passando agora, né? Numa simples conversa, Jesus esquadrinhou essa mulher, mas ele se apresentou para ela e ela saiu lá cheia. Esse é o nosso papel, irmãos. Nós não podemos olhar apenas para a marmita que eu vou buscar, que eu vou comprar, ou o trabalho que eu vou realizar, a casa de quem eu vou entrar, ou quem vai entrar na minha casa. Aquela pessoa tem que receber da fonte da água da vida, que um dia o Senhor colocou em mim e agora eu vou colocar nela. E eu me sinto mal muitas vezes de voltar ou dispensar aquela pessoa sem ter falado do Senhor, sem ter falado do Evangelho, sem ter consciência alguma da eternidade daquela pessoa, tá? E é por isso muitas vezes que nós andamos famintos, sedentos, cabisbaixos, tristes, porque nós não estamos realizando a vontade do Pai. Lembra do jovem rico? Ele falou, Senhor, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Faça isso. Mas isso aí tudo eu já faço, né? Então falta uma coisa. Venda o que você tem, dá para os pobres e vem e me siga. Porém, esse jovem entristeceu-se e saiu da presença do Senhor. Irmãos, quando nós não obedecemos a palavra de Deus, eu não estou falando que você tem que vender tudo que você tem, não, tá? Mas quando nós não obedecemos a palavra do Senhor, esse é o sentimento que gera em nós. Nós nos entristecemos. E essa muitas vezes pode ser a causa de uma depressão, de um problema familiar, de uma tristeza, de uma agonia, porque nós não estamos andando de acordo com a vontade do Pai. Lembram-se de como é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Não tem nada melhor para a gente fazer nessa terra, nessa vida, nesse tempo, do que fazer a vontade do Pai. Amém? Senhor Jesus. Então, além de revelar-se para essa mulher, o que Jesus disse para ela e disse para os discípulos? Vamos ver o versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. E o que o Senhor Jesus disse para os discípulos? No verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, ergam os olhos e vejam, os campos já branquejam para a ceifa. O que Jesus está dizendo? Não falta nada. Às vezes a gente quer esperar uma grande oportunidade. Eu vou servir o Senhor numa missão, quando tiver uma missão. Eu quero ir para a África, pregar o Evangelho. Irmãos, não precisa disso. Quando você for buscar a sua marmita na cidade, fala do Senhor, fala do Messias. Não precisa esperar uma missão para ir não sei aonde falar do Senhor. Tá? Jesus está dizendo isso aqui. Mulher, se você conhecesse quem está aqui na sua frente, aí ele falou assim, mas vem a hora e já chegou. A hora já chegou, irmão, já aconteceu. O Senhor já habita em nós, o Senhor já veio, o Senhor já pagou o preço, nós celebramos aqui, não falta nada. Eu não preciso de um grande negócio. Ele falou, não, olha, ergam os olhos e vejam, os campos já estão prontos para a ceifa. Nós precisamos nos lembrar que o poder não é nosso, a obra não é nossa, nada é nosso. Nós somos instrumentos de Deus para alcançar outras pessoas. Como que Deus vai pregar o Evangelho para alguém? Ele precisa da minha boca, ele precisa da sua boca. Como que o Senhor vai ajudar uma família carente? Ele precisa que nós alcancemos essa família, ajudemos com mantimentos, com dinheiro, seja lá o que for. Como que Deus vai ajudar uma pessoa que está em depressão, em angústia e sofrimento? Ele vai nos usar para a gente abraçar essa pessoa, andar com essa pessoa. Sejam discípulos, é isso que Jesus disse? E façam discípulos. Senhor Jesus. Então nós não precisamos esperar grandes coisas. Nós precisamos simplesmente saber o que Deus já nos deu.
Então, nas simples coisas, no almoço, você faz com o seu marido, irmão. Ali é uma oportunidade de apresentar o Messias. Na casa que a gente arruma, é uma oportunidade de eu apresentar o Messias. No meu trabalho, é uma oportunidade de apresentar o Messias. No trânsito, é uma oportunidade de eu apresentar o Messias. Não precisamos esperar grandes coisas. Já está pronto. E o que Jesus disse no verso 38, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Há quanto tempo o Evangelho está sendo anunciado? Já estamos há 2000 anos da vida de Cristo. Ou seja, pode ser, irmãos, isso aqui o Senhor está falando para que nós não nos gloriemos nas coisas que Ele fez. Ele já fez a obra, outros já estão falando há muito tempo. Pode ser que uma simples oração que a gente faça por alguém, ou uma simples palavra que a gente entregue, o coração dessa pessoa seja rasgado e o Espírito Santo habite nela. Mas essa obra não é nossa, esse trabalho não é nosso, isso já foi começado. Eu mesmo vejo na minha obra, na minha vida, que eu possa dizer que houve uma mudança genuína, como essa mulher aqui, de uma conversão, né? Antes eu ia para um lado, depois eu comecei a ir para outro. Eu tinha 33 anos. Mas essa foi a primeira vez que eu ouvi o Evangelho? Não. Deus estava falando há muitos anos, através da minha mãe, através do meu pai, através dos irmãos, dos amigos. Deus já estava falando. Mas no tempo dele, Ele nos chamou. Né? Então nós não podemos desperdiçar a oportunidade de falar do amor de Cristo, né, que nós cantamos aqui, né? Foi só teu amor que resgatou um pecador. Nossa, é o amor de Deus, irmão, não tem mais nada. Tá? Uma frase para a gente pensar. Essa frase é do pastor Paulo Borges Júnior, e ele fala o seguinte: às vezes nós damos mais significados para o copo que nós queremos encher do que a fonte que nós representamos. Ou seja, às vezes eu estou mais preocupado com o aqui e agora, com o meu trabalho, com a minha casa, com a minha família, sei lá o quê, com os meus afazeres, que o dia nos engole de uma forma tão brutal, né? Que eu esqueço de olhar que eu tenho uma fonte jorrando dentro de mim. Essa fonte é capaz de encher não só o meu copo, mas como todos os corpos demais que estão ao nosso redor. Então que a gente não fique preso nos nossos problemas, na nossa vida, na nossa situação, nos nossos perrengues, né? Igual essa mulher estava. Não é isso, irmãos. Lembra que a Claudete foi servir os copinhos? Ela serviu para todo mundo, mas ela mesma esqueceu de pegar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando a gente começa a se importar com o problema dos outros, os nossos diminuem. Não vou dizer que eles somem, não, mas a gente começa a dar importância para muitas outras coisas. Porque a tendência é que os nossos problemas cresçam e tomem uma proporção irreal na nossa mente, no nosso dia a dia. Eles não merecem todo esse tempo, tá? Falo por mim. Às vezes eu me dedico tanto lá com meus afazeres, com as minhas coisas, eu não consigo descansar um tempo de visitar alguém, de falar do Senhor. Estou ali, ocupado, estou que nem os discípulos aqui, só pensando na marmita. Só o que eu vou almoçar, o que eu vou comer, o que eu vou jantar. Irmãos, ergam os olhos e vejam, os campos já estão prontos. Amém? Senhor Jesus. Então que essa palavra seja uma advertência para nós, mas também ela é um conforto, né? Que nós conhecemos o Messias, o Salvador, o qual já mudou a nossa trajetória. E que agora a gente possa andar honrando, glorificando o nome dele e desfrutando dele para sempre. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Uma Amém. semana abençoada e rica da sua presença. Amém. Senhor Jesus. Amém.